Muito bem, pessoal. Prosseguindo então, vamos agora falar sobre o tipo de dado nulo. Nós estamos estudando aqui os tipos de dados. Então, o tipo nulo, ele representa uma variável sem nenhum valor. O PHP, ele considera uma variável como nula em uma das seguintes situações. Então, imagina o seguinte, pessoal. Você cria uma variável, você não atribui ela nenhum valor, então aquela variável, ela existe, né, porque ela foi criada, mas ela não tem nenhum valor. Então, nesse caso, a gente diz que aquela variável tem como valor nulo, ou é uma variável nula, assim que a gente chama, né? Então, quando que o PHP considera uma variável nula? Primeiro, se a variável for setada como null. Então você setou, explicitamente você colocou null na variável. Segundo, se a variável não tivesse sido criada, né? E terceiro, se a função onSet tivesse sido criada, usada. Então, o valor null, ele é case insensitive, ou seja, tanto faz se informarmos o valor de uma variável como null, null, null e null. Tanto faz aqui, ó. Mas é recomendado manter um padrão. Tente utilizar null ou null. É assim, pessoal. O PHP em si, ele é uma linguagem case sensitive, ou seja, ele faz a distinção entre maiúscula e minúscula. Para quem vem do Delphi, que é case insensitive, às vezes tem uma certa complicação. Mas para quem vem do Java, aí já não é tão, porque o Java também é case sensitive. O que significa isso? Que variáveis com letras maiúsculas são diferenciadas de letras minúsculas, né? São valores totalmente diferentes. Uma outra coisa também que é importante é que você não deve confundir null com vazio. Vazio é uma coisa, nulo é outra coisa. Quando uma variável recebe um valor vazio, ou seja, aqui ó, aspas duplas sem nenhum valor, na verdade aquela variável tem um valor. Qual é o valor dela? Vazio. É diferente de uma variável que recebe nulo. Então a variável que recebe nulo, ela é nula, né? Ela não tem alguma coisa. Então tá aí o exemplo. Então para verificar se uma variável é nula, você usa a função isNull. Então vamos ver aqui um exemplo. Vamos salvar aqui como. E vamos aqui no exercício 8. Nulo. Então, pessoal, olha só. Eu tenho aqui uma variável A, vamos aqui variável A qualquer, recebe valor 10. Então aqui os nossos auxiliares, que a gente possa, esse aqui já não precisa, né? Temos o valor 10. Então se eu pedir aqui para imprimir, ele não imprimiu foi nada, né? Por quê? 8 nulo. Alguma coisa aconteceu errado. Echo get type, printf. Ah, tá, bem aqui, ó. O erro aqui, ó. Agora vai. Ó, ele imprimiu que isso aqui é inteiro. Beleza. Agora, olha só. Se eu criar apenas, se eu setar, ó, essa variável aqui, ó, e disser assim, ó, essa variável recebe null. Nesse momento, eu estou dizendo que essa variável ela é nula. Olha o que acontece. Ele está dizendo que é nula. Então ele não pôde representar o seu valor. Eu posso criar uma variável, ó, normal. Está criada a variável, ó, mas ela é nula, certo? Se eu colocar aqui 1, a variável existe. Ela é uma variável inteira. Se eu tirar o valor, essa variável é nula. Se eu colocar um valor vazio, essa variável existe, ó. Ela é um string, mas ela é vazia, ela não é nula. Se eu tiver uma variável, é uma string. Mas, se eu der um onSet nessa variável, olha o que acontece? Ela vira nula. Compreendeu? Então, quando você, se você criar uma variável, não atribuir ela nenhum valor, ela é nula. Se você der um onSet nessa variável, ela é nula. E se você também atribuir valor diretamente nela nulo, ela se transforma em uma variável nula. Olha o que acontece aqui, ó. Se eu colocar aqui o display, tomara que aconteça, né? Às vezes acontece, vamos ver se aconteça aqui. Se não acontecer nada, enfim. Colocar aqui o display erro. Ó, ele dá um notice, tá vendo? Ó? Por que ele dá um notice? Porque eu estou tentando imprimir o valor da variável. Então, às vezes, quando você é iniciante, às vezes você tem, por exemplo, né? Eu tenho aqui uma variável, A, qualquer, e essa variável, de repente, ela está recebendo um get, qualquer coisa, por exemplo, um ID, por exemplo.
Está recebendo aqui um ID. Pelo método get, mais ou menos assim. Isso aqui acontece muito. Eu recebo vários e-mails de gente que vê isso aqui. E o display erro tá ligado. E o display erro ele mostra pra gente tudo, né? Ele tá ligado. Aí você então, ó, aparece essa mensagem aqui, ó. Por que apareceu essa mensagem aqui? Por quê? Porque essa variável A, ela é nula. Aí ele está dizendo aqui que ele não conseguiu identificar o ID nisso aqui. É isso que ele está querendo dizer. Agora, se nós viéssemos aqui, claro que a gente vai explicar isso aqui depois, né, pessoal? Colocasse aqui, por exemplo, ID igual a 0, por exemplo. Aí desaparece a mensagem, ó. Porque agora ele passa a ter um valor. Compreendeu o meu negócio? Então, é desse jeito. Um outro jeito de você impedir isso, não sei se vai dar certo aqui, eu tomara que dê, eu não testei antes, mas seria você fazer, deixa eu ver se vai dar certo. Você fazer assim, ver se vai dar certo. Não, aqui ele está pegando ainda a mesma... Ó, tá vendo? Ó, quando você... Ó, o display tá ligado. O display tá ligado. E aí você está recebendo um valor. Se eu tirar isso aqui, ó, esse arroba, vai aparecer isso aqui, ó. Isso aqui não é um erro, pessoal, é só um notice, né? Só tá te dando uma dica. Veja que apareceu. Aí, eu não quero que apareça. Então eu faço assim, ó. A gente vai ver lá no estudo de erros, tá? Então aí a variável continua nula, mas ele não mostra para mim os possíveis erros, tá bom? Então é um exemplo aqui de null. Se aconteceu com você em algum momento, é por causa disso. A outra solução é desligar o display, se você quiser. Tá? Então até a próxima aula.